muito boa tarde a todos. Primeiro agradecendo aí a toda a equipe de amparo, tanto intrafísico, né, quanto extrafísico, e principalmente aos colegas da Juriscons que estão aí dando suporte na transmissão desta palestra. Hoje nós vamos falar sobre Paradireito e Urbanização Planetária. Me chamo Leandro, sou docente e pesquisador da Juriscons, voluntário, né, da área de paradireitologia, da especialidade, né, paradireitologia, formado em Relações Internacionais, trabalho com comunicação. E vou fazer uma prévia bem rápida do que é a Juriscons, do que é a Conscienciologia, para adentrarmos definitivamente no assunto. A Juriscons é uma instituição conscienciocêntrica, ou seja, fundamentada nas pessoas, né, na autopesquisa, interassistencial, multidimensional e universalista. Ela é de natureza científica, educacional e cultural, né, político-partidária. E ela se dedicada, né, à pesquisa e ensino e desenvolvimento, expansão e consolidação da divulgação da ciência paradireitologia, da especialidade paradireitologia. É uma especialidade da conscienciologia. Ela foi constituída como uma associação civil, né, sem finalidade econômica, fundada em 25 de abril de 2015. Como todo evento da Conscienciologia, nós temos o princípio da descrença, ou seja, não acredite em nada, nem mesmo no que for dito nesta conferência. Experimente, tenha suas experiências pessoais. Busque as próprias vivências, a própria pesquisa. O papel de nós aqui é informarmos, né? Estamos fora de cogitação de incutir ideias, forçar ideias, mas expor aquilo que servir para vocês, acolham, reflitam, pesquisem para ver se faz sentido para vocês. O que não fazer sentido, apenas descartem. Vamos seguindo em frente. O que é a Conscienciologia? A Conscienciologia, ela é a ciência que estuda a consciência de forma abrangente. E ela é pautada no paradigma consciencial. Ou seja, é um paradigma muito mais amplo, é um filtro muito mais amplo de visão, de observação da realidade consciencial, da realidade humana, que sobrepara, vamos dizer assim, o paradigma fisicalista. Ou seja, para quem estuda a Conscienciologia, há algumas variáveis um pouco mais complexas, tá? Mas que permitem uma visão de conjunto de si próprio, tá? Vamos dizer assim, da realidade humana, consciencial. Por que eu existo? O que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu vou? Então, a Conscienciologia ela é multidisciplinar, ela é multicultural, multidimensional, multitemporal, multiexistencial, holopensênica, holomnemônica, holobiográfica, holokármica, holossomática, e também trata das reações perante as energias imanentes e conscienciais. Isso vamos procurar destrinchar um pouco mais destas nomenclaturas no decorrer da palestra, para uma compreensão maior, né, do que é a Conscienciologia. Então, como eu disse, o paradigma consciencial ele é composto por esses pilares principais que diz respeito à holossomática, ou seja, nós não temos só esse corpo físico, nós temos ainda o psicossoma, o nosso corpo emocional, o mental-soma, o nosso corpo do discernimento, e o energossoma, o paracorpo das energias. Ela trata da multidimensionalidade, ou seja, nós não estamos nos manifestando apenas nessa dimensão física, mas em outras dimensões mais sutis, tá? Vamos dizer assim que essas dimensões nós vamos percebendo ou parapercebendo com relação ao nosso parapsiquismo, a partir do nosso parapsiquismo, ou, vamos dizer assim, mediunismo, né? Uma nomenclatura um pouco mais obsoleta. A multiexistencialidade, ou seja, as várias vidas intrafísicas que a pessoa humana, a consciência humana ela vem percorrendo no decorrer do tempo, dos milênios. Ou seja, quando a gente fala de vidas intrafísicas, quer dizer que também há espaços de vidas
na extrafisicalidade ou na multidimensionalidade, que a gente chama de intermissiva, ou seja, é uma parte da vivência que a gente tem entre vidas físicas. Tá? A bioenergética. A vida se dá por meio das energias, vamos dizer assim, existe a energia imanente, que é a energia toda em volta, proporcionada no cosmos, e as energias conscienciais, aquela que nós absorvemos e exteriorizamos, e nós exteriorizamos com a nossa informação. Então, a energia ela fica impregnada com a nossa informação pessoal do padrão de pensamento que nós produzimos. A cosmoética, que vamos dizer assim, ela é a reflexão sobre a moral cósmica, ou seja, ela sobrepaira a moral intrafísica aqui, nossa, aqui nessa dimensão física, por exemplo, das culturas. Ou seja, existe a ética do Ocidente, a ética do Oriente, a ética de determinado país. A cosmoética ela abrange todos. Ela está acima de todos nós. E o que a gente comenta da cosmoética é o que ocorra o melhor para todos, para todas as consciências. O universalismo. A gente busca trabalhar e experienciar o universalismo na prática. Ou seja, cessar com os próprios bairrismos, os preconceitos pessoais, buscando uma convivência mais fraterna. Tá? Mas não que não haja problemas, mas que nós possamos buscar o consenso, a pacificação, o entendimento, a compreensão, ok? E o respeito mútuo, independente das culturas. Né? E a autopesquisa que embasa tudo isso no sentido que nós vivenciamos a conscienciologia a partir da autopesquisa, ou seja, quem sou enquanto consciência, qual é o meu nível de manifestação, quais os traços de manifestação que me ajudam a evoluir, quais os traços de manifestação que me atrapalham a minha evolução, quais os traços de manifestação que faltam ainda, que me auxiliariam ainda mais a caminhar mais rápido na evolução. Isso nós vamos conversar no decorrer da palestra. Então, por meio desses pilares, vamos dizer assim, que nós abrimos um leque muito maior de possibilidades e de oportunidades de evolução, aumentando ainda mais o nível de autodiscernimento, de autolucidez, de quem somos na realidade, muito além do que este teatro físico nos mostra, do que esse corpo físico permite nos manifestarmos aqui. E aí, para isso, nós utilizamos, então, do parapsiquismo, ou como a gente conhece popularmente como mediunidade. Então, nós percebermos essa realidade multidimensional à nossa volta, ok? Tanto das múltiplas dimensões mais sutis, do que que são mais sutis do que essa realidade física, e também vamos dizer assim, das consciências ou de entidades, espíritos, vamos dizer assim, aquelas pessoas que já morreram, mas não morreram na realidade, elas apenas descartaram o corpo físico, estão vivendo numa realidade mais sutil, mais que é observável mais pelo parapsiquismo, né? Ou seja, uma clarividência, uma claudaudiência, um parapsiquismo impressivo, por exemplo, da parapercepção das energias ou da pensenidade de uma consciência extrafísica, vamos dizer assim. E iniciando aqui o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre paradireito e reurbanização planetária. O que uma coisa tem a ver com a outra, ok? Os tópicos que nós vamos abordar aqui, para sintetizar todo o tema, nós vamos falar sobre, primeiramente, de reurbanização planetária e o abertismo ao processo evolutivo, a paradireitologia, que é o estudo da interação entre paradireito e paradever, a reurbexologia, que é o estudo da reurbanização extrafísica, e os princípios do paradireito, nós, o planeta Terra em mudança, ou seja, onde se dá o encadeamento desses dois temas, e a paradireitologia e a autolucidez, hoje, né, nesse momento que nós estamos passando, né,
que nós denominamos reurbanização planetária. Tá? Antes, eu gostaria de entrar um pouquinho, rapidamente, no contexto pessoal, né, na pesquisa da reurbanização planetária. Como tudo começou. Lá em meados dos anos 90, até um pouquinho antes, mas eu acabei tendo acesso a leituras, a estudos, né, a partir dos anos 90, em relação à questão do que hoje eu entendo por reurbanização planetária. Lembrando, essa pesquisa ela não tem a pretensão de esgotar o tema. Tá? Fiz o máximo de colher o melhor das informações para poder esclarecer o máximo possível e, por favor, quem tiver alguma dúvida que possa, por favor, se manifestar e a gente, então, podemos iniciar até um debate, um esclarecimento mais dinâmico, ok? Enfim, eu estou falando aqui da questão das ideias inatas, que é aquela questão, são as ideias que nós trazemos do curso intermissivo, ou aquelas ideias que nós não adquirimos aqui nessa presente vida, mas é algo que desponta do nosso íntimo, que nos indica, nos leva a estudar ou a pesquisar determinado tema ou conjunto de temas que não é muito comum. No meu caso, na época, foi sobre transição planetária. Falei, pô, esse tema me chama atenção, ele me chegou, em algum momento, chegou-me às mãos, né, esse tema. E o que é isso? Por que transição planetária? O que o planeta Terra está passando? Né? O que tem a ver com o planeta inteiro? Então, com o passar do tempo, eu fui entendendo que eu tinha alguma informação pessoal sobre isso e que uma responsabilidade crescente em relação perante essas ideias e o que a gente chama de urbanização planetária tem a contraparte do próprio planeta, mas algo que é muito mais sério, que tem a ver com nós no planeta. Nós enquanto sociedade, começando nós enquanto indivíduo, enquanto consciência, que nós chamamos da conscienciologia. Nós somos consciências em evolução. E qual que é o nosso papel nesse momento que nós estamos passando, nesse momento, inclusive da pandemia, e com toda vamos dizer assim, essa balbúrdia, essa aparente bagunça no planeta de tanta violência, tanto problema financeiro, problema social, problema de contingências, refugiados principalmente, né? Então, assim, eu fui aos poucos fui entendendo qual que é o meu papel pessoal e depois com relação a colegas próximos de sermos mini peças dentro de um maxi-mecanismo que nós chamamos maxi-mecanismo interassistencial, que é multidimensional, ou seja, nós não estamos caminhando sozinhos. Existe um grupo muito maior, extrafísico também, que a gente chama de amparadores, e que vai nos possibilitando, por meio do autoconhecimento, entendermos todo esse complexo movimento e sistema evolutivo no qual nós estamos enredados e a oportunidade que nós temos de uma aceleração com o que está acontecendo no planeta hoje. Então, eu sempre tive a atração por esses temas e, ao mesmo tempo, buscava por grupos de trabalho. Assim, no sentido, eu precisava de um grupo, procurava por algum grupo para realizar algo, mas eu não entendia bem o quê. Então, eu comecei no Espiritismo, depois passei poucos anos no Espiritismo, depois fiz parte de um grupo de ufologia, onde eu me inteirei um pouco mais desse assunto, aprofundei um pouco mais, e depois também de poucos anos no grupo de pesquisas ufológicas, aí eu adentrei a Conscienciologia, onde eu pude acessar esse tema do ponto de vista mais científico, vamos dizer assim, do ponto de vista do paradigma consciencial. Né? Então, a questão da leitura e do estudo começou com um livro que se chama Exilados de Capela, é um livro espírita que foi escrito por Edgar Armand,
ele falava de um planeta que era localizado próximo à estrela de Capella, que estava passando por uma transição planetária. E o que ocorre? O planeta estava passando por um momento de crescimento de patamar evolutivo. E parte da sua população que não mais se encaixava na nova moral, vamos dizer assim, uma moral mais evoluída, mais sofisticada, em relação a esse processo da transição desse planeta, diga-se a obra que parte desses exilados desse planeta vieram para a Terra, num processo que chama-se de transmigração interplanetária. Para quê? Para que essas consciências, esses indivíduos, essas pessoas, continuassem seu processo evolutivo aqui no planeta Terra e, ao mesmo tempo, contribuírem com o seu conhecimento, tá, para a evolução aqui do planeta e, vamos dizer assim, daquele conjunto de consciências humanas que estavam aqui já. Então, foi a partir dessa obra que eu iniciei o contato com esse tema. Enfim. Em se tratando da conscienciologia, nós temos, então, nós digamos que nós estamos passando pelo processo de reurbanização, da reurbanização planetária. Então, o que a reurbanização planetária tem a ver com o abertismo ao processo evolutivo? Vamos dizer assim, o abertismo consciencial ao processo evolutivo. Né? O que a gente chama de para-reurbanologia. Tá? Para é além, reurbanologia de reurbanizar. Ou seja, ela é a especialidade da conscienciologia que estuda as reurbanizações multidimensionais, tanto intra quanto extrafísicas, nesse planeta, onde nós estamos, na Terra. Né? O maximecanismo assistencial envolvido nisso, tá? E os seus efeitos evolutivos, tanto extra quanto intrafísicas. Tudo começa no extrafísico para depois estar repercutindo aqui na intrafisicalidade. Tá? E esta especialidade, a para-reurbaniologia, ela é um subcampo científico da assistenciologia. Tá? Ou seja, o termo reurbanização ele é muito conhecido no âmbito, penso eu, né, do conhecimento científico da arquitetura. Ou seja, ele é o ato, o processo, o efeito de urbanizar de novo ou de reurbanizar, ampliando ou reorganizando o espaço urbano, ou seja, rural e urbano, né, e áreas rurais, melhorando as condições da vida humana. Então, a partir disso, o que a gente chama de urbanização planetária ou transição planetária, mas aqui, do ponto de vista da conscienciologia, chamamos de para-reurbanização, né? Porque é um processo multidimensional, ela não acontece só no intrafísico. Aliás, o intrafísico é resultado do processo extrafísico, primeiramente. Então, para isso, nós temos aqui dois vieses para o assunto. A reurbanização extrafísica e a reurbanização intrafísica. Tá? Na conscienciologia, por ser uma neociência, uma nova ciência, aquela focada no estudo da consciência, né? Como eu disse, estava comentando no início, consciência. Eu sou uma consciência, vocês são consciências. Nós estamos num processo evolutivo. Então, quem somos nós em essência, além do corpo físico, além do nosso ego que nós carregamos nesse momento? De onde nós viemos? O que nós estamos fazendo aqui? Para onde nós vamos? Essa é a proposta da conscienciologia, de cada um de nós buscarmos as nossas respostas para a nossa compreensão pessoal do porquê que nós estamos aqui vivenciando esse momento, principalmente neste planeta. Então, o que a gente chama de... Opa, perdão. Quando a gente fala de reurbanização extrafísica, quando diz que tudo começa, primeiramente, na multidimensionalidade, isso diz respeito à reurbanização extrafísica, ou reurbex, que é um neologismo utilizado na conscienciologia. Essa reurbanização, ela ocorre primeiramente no extrafísico. O que isso quer dizer? Quando
diz respeito a essas mudanças multidimensionais do planeta, começando pelo extrafísico, o que isso quer dizer? Quando nós dessomamos, muitos conhecem, vamos dizer assim, lembram entendem-se por colônias extrafísicas, tá? De socorro, por exemplo, quando nós descartamos esse corpo físico e vamos, por exemplo, para essas colônias aí, que a gente chama de para-hospitais ou para-ambulatórios, ok? Mas se a grande maioria de nós, há muito tempo, não ressomamos, que nós estamos na extrafisicalidade, e do ponto de vista consciencial, ainda um nível muito grande de patologia, de doença, e isso denota-se uma enorme porcentagem de paracomatose, ou seja, não se tem noção de onde está, nem do que se dessomou. Essa grande massa de consciências, elas acabam influenciando negativamente aqui na dimensão intrafísica. A Heurebex é justamente o processo de reurbanização, de limpeza no extrafísico, ou na multidimensionalidade, ou na contraparte extrafísica, na dimensão extrafísica do planeta, de limpeza dessas comunidades mais patológicas. Essas consciências, elas são, então, o que chamamos de assistíveis, elas são, novamente, vamos dizer assim, encaminhadas, então, para ressomar no planeta. E uma outra parte que não tem mais condição de ressomar aqui, está passando o que a gente chama pela transmigração planetária, ou seja, estão deixando, que não tem mais condições de fazer suas reciclagens aqui na intrafisicalidade, elas estão passando pelo processo de transmigração interplanetária, ou seja, estão sendo encaminhadas para outros planetas, para que lá, não como castigo, não como algo assim que seja relativo a castigo ou vamos dizer assim, algo ruim para elas, mas elas vão para um planeta condizente com o nível consciencial delas, né, para que elas possam continuar o seu processo evolutivo nesses planetas e, ao mesmo tempo, com o conhecimento delas, auxiliar na evolução desses planetas. Então, o que se passa? Quando ocorre esse processo da reurbanização extrafísica, então gera-se essas consciências. Parte dessas consciências que ressomam no extrafísico depois de muito, muito tempo, talvez até muitos séculos, na extrafisicalidade, elas são chamadas de consréus, ou consciências reurbanizadas. Isso, segundo as pesquisas da Conscienciologia, e tem um livro aqui, que é um tratado que trata sobre isso, um livrinho bacana aqui, é bem interessante, o Homo Sapiens Reurbanizatus, que embasa esse estudo da reurbanização extrafísica e das consciências reurbanizadas. Então, explica a hipótese do porquê dessa explosão demográfica no planeta nesse momento, a partir da metade do século XX para cá, a partir dos anos 50, onde há uma explosão demográfica em todos os âmbitos sociais do planeta. E aí, compreende-se um pouco, partindo aí de reflexões das pesquisas, do porquê do aumento dos problemas sociais, doenças, violência, uso indiscriminado de poder. Por quê? São essas consciências que há muito tempo não tinham, não estavam no processo da ressoma, vamos dizer assim, mais continuada. Então, elas estão retornando como mais uma oportunidade de realizar as reciclagens necessárias a fim de
continuarem, né, nesse novo momento que está acontecendo com o planeta, de se tornar, que nós estamos nos tornando um planeta, a Terra hoje está mais ou menos um patamar do planeta hospital, que a gente chama de hospital, basta nós vermos em que estado nós estamos, né, ao nosso redor, como um grande hospitalão, para um planeta escola, de aprendizado, de novos aprendizados, de algo mais avançado, não só tecnologicamente, mas principalmente consciencialmente, onde nós possamos ter a oportunidade e merecer até essa oportunidade de vivermos mais assim em paz, né? Com uma maxifraternidade, um fraternismo muito mais vamos dizer assim, transparente, vamos dizer assim. Então, nós estamos nesse momento de começarmos a entender que nós não estamos aqui para ficar guerreando, ou para ficar destruindo uns aos outros mesmo, porque ninguém morre. E esse processo de que nós ainda continuamos do jeito que nós estamos, vamos dizer assim, mais patológico do que homeostático, vamos dizer assim, de uma sanidade mental, vamos dizer assim, para que a gente possa nos desvencilharmos de nós mesmos, de desatarmos os nós, né, das interprisões que nós vimos vivenciando devido a questões de, ou seja, mau uso de poder, de brigas, de atritos, falta de entendimento, competitividade exacerbada, né? E com isso, esse processo da reurbanização, o que ocorre? Essa pressão mais doentia que o extrafísico acaba proporcionando para nós aqui, o processo dessa reurbanização faz com que a limpeza no extrafísico, né, ao redor do planeta, essa pressão acabe sendo menor. E com isso, repercutindo, criando repercussões mais positivas para nós, né, aqui no intrafísico. Um exemplo disso, tá? Existem N exemplos, eu peguei um prático aqui que eu vivenciei em São Paulo, que foi o quê? Foi a pesquisa em campo, em locus, né? Pela Juriscons, nós temos uma atividade que chama Para Direito em Locus, que é justamente visitar locais que, por hipótese, passaram por uma reurbanização intrafísica. Por quê? Porque, por algum motivo, extrafisicamente, houve alguma mudança naquele paralocal, e com isso repercutiu positivamente aqui na intrafisicalidade. Então, eu tomei como exemplo aqui o que ocorreu em 2002, que foi a implosão do complexo penitenciário do Carandiru. Todos nós aqui, principalmente aqueles que são de São Paulo, e pelo noticiário nós ficamos sabendo, mas assim, vamos chamar assim de carnificina, que ocorreu, né, no Carandiru no final dos anos 90. Com o processo da implosão, então foi criado o Parque da Juventude. Então, nós fomos averiguar em loco como que estava o processo energético do parque. Então, houve toda uma revitalização, né, onde que era todos aqueles, vamos dizer assim, o complexo penitenciário, né, foram implodidos aqui 2 prédios e 2 ficaram como tombamento histórico pela cidade ou estado de São Paulo. E o interessante é que, andando lá no parque, é interessante que, do ponto de vista, vamos dizer assim, visual, ou seja, da urbanística, né, do parque, ficou muito lindo. Agora, o interessante é que, do ponto de vista multidimensional, energético, em algum momento que nós estávamos andando na parte, né, do que foi o complexo presidiário, nós sentimos ainda uma carga energética mais pesada, a ponto de até quase tropeçarmos em algum ponto lá do complexo. E mesmo urbanizado, do ponto de vista físico, mas extrafisicamente, multidimensionalmente, energeticamente, ainda havia resquícios
daquela energia mais pesada, de dor, de sofrimento que aquele lugar produziu, né? Promoveu. Então, existem N exemplos, né, de reurbanizações intrafísicas ocorrendo, onde era locais muito depredados, feios, assim, vamos dizer assim, e energeticamente densos, aos poucos, com a reurbanização extrafísica, a repercussão, né, intrafisicalidade, ela se torna mais visível, né? E isso demonstra que mudanças, não só intrafísicas, mas principalmente extrafísicas ocorrendo. Então, qual o objetivo dessa reurbanização extrafísica? Aqui eu vou entrar e vou explicando o que quer dizer algumas palavras aqui para vocês, para tornar um pouco mais claro. Então, o que ocorre? Eu comentei da contraparte, tem algo relacionado ao planeta, mas eu penso que ela escapa um pouco mais à nossa percepção, porque isso envolve, vou dizer lá na frente, isso envolve uma organização de consciências, de consciências mais evoluídas, muito mais evoluídas que nós, que estão dirigindo todo esse processo que nós chamamos de reurbanização, de para-reurbanização. Então, as recins são reciclagens intraconscienciais. Tá? Então, tem a parte do planeta, alguma coisa no cosmos determina a evolução dos planetas em si, toda a ordem cósmica evolutiva, e tem a contraparte consciencial, que é de nossa responsabilidade. Então, sendo patrocinada por serenões, tá? A reurbanização extrafísica, o objetivo é de melhorar a dimensão paratroposférica, ou seja, a multidimensional, a fim de possibilitar a melhoria dessa dimensão humana e a reciclagem das consciências energívoras, contribuindo assim para a reciclagem das consciências e a instalação de novo padrão de convívio grupal do planeta. Trocando em miúdos, o que quer dizer isso? Serenão. A gente chama de serenão aquela consciência que atingiu o máximo nível de consciencialidade na escala evolutiva, apresentada na conscienciologia. Ele tem lá o seu top de 100%, tá, de consciencialidade. Nós, enquanto pré-serenões, estamos lá na casa dos 25%, 30%. Tá? E as consciências reurbanizadas, que a gente chama, 15%, 20%. Tá? Daí para baixo, aí são as consciências transmigradas, que a gente comentou lá no início. A paratroposfera é essa, vamos dizer assim, essa parte extrafísica do planeta, muito próxima nossa aqui, né, da camada troposférica do planeta, mais densa, né, e onde estão alojadas a maior parte dessas consciências ainda muito patológicas, né? E o que ocorre? Todo esse processo tem a ver com a reciclagem dessas consciências, tanto as delas quanto as nossas aqui. Tá? Para o quê? Para a instalação desse novo padrão de convívio grupal no planeta, mais harmônico. Isso vai decorrer vamos dizer assim, até o final deste século, até 2100. Né? A gente comenta que muitas dessas consciências ainda vão ressomar. A tendência é melhorar na extrafisicalidade, vamos dizer assim, a qualidade das energias, do padrão extrafísico do planeta, mas, em contraparte, piorar aqui no intrafísico, porque essas consciências vão estar aqui. E o papel da gente não só conviver, mas temos a oportunidade de melhorarmos a nossa própria conduta aqui, servindo de exemplo para essas consciências, né? E a finalidade, qual que é a finalidade de tudo isso? Ela serve para dinamizar a evolução de todas as consciências estagnadas ao modo de mega reciclagem coletiva, ao mesmo tempo desta para a população e da população terrestre. Ou seja, todos nós, todo o planeta, estamos no mesmo barco. Então, aquela questão,
por meio da autopesquisa, o que cabe a mim melhorar em mim mesmo para que eu possa contribuir o melhor possível com esse processo global, né? Todo o planeta que está passando. Então, a partir esta frase que eu peguei desse livro aqui, Zéfiro, uma obra muito interessante também para entender um pouco melhor da reurbanização. O livro não fala só da para-identidade do professor Valdo Vieira, ele trata principalmente de todos nós, desse grupo, né, envolvidos principalmente com a Conscienciologia. Então, o que quer dizer isso? Para entender um pouquinho o processo que é a reurbanização, a contraparte do planeta, né? Segundo Vieira, desde meados de 1100, tá, os serenões, essas consciências mais evoluídas, estavam fazendo um movimento que não deixaria a Terra tão acomodada dentro do processo de evolução. E com base no quê? No que eles estavam se pautando para isso? De acordo com o que ocorreu também em outros planetas de nível evolutivo tanto igual quanto mais avançados do que a Terra, eles viram que o planeta Terra estava chegando no momento de amadurecimento para fazer uma reciclagem maior do processo evolutivo. E isso da parte da humanidade mais lúcida, ou seja, eles estavam vendo que uma parte da humanidade que estava em condições deste autoenfrentamento, de pararem de, vamos dizer assim, de ficar enroscadas na evolução, no sentido de brigas, atritos e guerras, principalmente, e aquelas principalmente também construíram muros, fronteiras, né, fechadismos, tudo que é contrário ao processo universalista. Eles viram que esta parte da humanidade estaria pronta para começar a implantar este novo processo na Terra, né, de quebra de muros, quebra de barreiras, um maior universalismo, um maior nível de paz, né? E é meio um pouco estranho comentar sobre isso com tudo que a gente está vivendo, né? Parece bem paradoxo. E eu mesmo pensava, meio, não que eu duvidava, mas ainda eu pensava assim, pô, mas isso como é possível? Porque dentro dos meus próprios estudos e pesquisas, como que eu vejo o mundo hoje? Foi tudo construído em cima de guerra e sangue. Então, como que a gente vai partir para um processo mais universalista? Se nós observarmos bem, já existe muito, vendo o lado bom, e sempre há o lado bom de tudo isso, há muitas pessoas engajadas, há muitos grupos evolutivos engajados em realizarmos algo melhor para o planeta e para nós mesmos. Tá? Enfim, então, para sintetizarmos essa primeira parte, a urbanização extrafísica decorre a partir de três providências reciclantes. Individual, que são as consciências extrafísicas reurbanizadas, ou seja, a consciência ela abordada, as consciências são abordadas uma a uma, tá? E nesse sentido, elas compõem essa parapopulação do planeta, né, da paratroposfera, da Terra, que são essas consciências reurbanizadas. O processo extrafísico, que é a promoção da reciclagem coletiva, né, ou a urbanização dessas comunidades, formada por essas consciências, né, paratroposféricas, que aí são desencadeadas então as transmigrações planetárias, né, ou aquelas que têm ainda condições de ficar e evoluir aqui no planeta Terra, de serem passarem por esse processo da ressoma em massa, do jeito que ocorreu a partir da segunda metade do século XX, e ainda vai se estender aí provavelmente até final da década de 70 aqui desse século. Ou se as coisas acelerarem, pode ser até antes. Às vezes eu tenho percepção de que as coisas estão acelerando, mas assim, é de cada um. E aí o processo intrafísico, que é o quê? É a reverberação positiva sobre o ambiente intrafísico, né, respectivo. Que isso determina o quê? Uma anti-estigmatização do local, né? Por meio do quê? Dos empreendimentos humanos, da arquitetura, da forma como foi aí exemplificado pelo processo que ocorreu, por exemplo, no complexo penitenciário do Carandiru, em São Paulo.
Isso, gente, se a gente parar a observar, existem N empreendimentos desses sendo promovidos no planeta com o fim de quê? De eliminar essa estigmatização, né, energética, de feio, de podre, sabe, de dor, tá? Enfim, e a base disso tudo, deixa eu ver se está tudo ok aqui, sim. Então, todas essas providências, né, intra-extrafísicas, elas são, assim, a conclusão que a gente pode ter no momento é o quê? Que é a limpeza, estipar esse tumor que está localizado, né, no extrafísico do planeta, né, que ainda há muita ameaça à questão da saúde, da, vamos dizer assim, do que a gente chama de bem-estar, né? Então, para poder tirar um pouco desse mal-estar, dessa pressão que nós temos extrafisicamente, podemos viver um pouco mais, um pouco melhor aqui, né, na intrafisicalidade. Para isso, qual que é a base? As reciclagens, a gente chama de reciclagens intraconscienciais, ou recins, tá? Nesse caso aqui, a reciclagem maior do processo evolutivo da parte da humanidade mais lúcida, da forma como a gente estava comentando anteriormente. Nesse sentido, o que é a mega recim? Aqui expressado pelo professor Valdo. A esquina da mudança é o momento evolutivo da reflexão magna recinológica. O que isso aqui quer dizer? Que em algum momento nós vamos, ou a gente vai saturar de tanta, sabe, de a gente fazer tanta bobagem, ou a gente vai, nós vamos começar a perceber, não, isso aqui não cabe mais para mim. Eu quero algo melhor. E o outro nunca vai mudar, a gente nunca vai mudar o outro. É sempre, primeiramente, a nós mesmos. Então, assim, não, o que eu preciso mudar em mim? Então, quando a gente fala de reciclagem existencial, ou ressex, né, ela começa também por uma recim, uma reciclagem intraconsciencial, ao modo de alicerce e embasamento para as outras reciclagens periódicas. Então, por exemplo, eu tenho um mau hábito hoje. Pô, esse mau hábito está me atrapalhando na minha vida. O que eu vou fazer? Preciso buscar melhorar. Vou trocar esse hábito, um traço de manifestação, por exemplo, a indisciplina. Pô, a indisciplina me faz ter... eu não consigo ter uma agenda disciplinada durante o dia. O que eu vou fazer? Começar a procurar, a buscar ter disciplina, uma organização pessoal, mínimo que seja. E com o tempo a gente começa a perceber uma certa melhora, uma certa fluidez na nossa vida, tá? E isso, vamos dizer assim, o que chama de mini recim, que é a troca do mini trafar, tá? Trafar é traço fardo, tá? Ou seja, aquele traço de manifestação que atrapalha, que enrosca a vida da gente, a evolução, pelo mini trafor. Trafor é traço força, ou aquele traço de manifestação que auxilia na minha evolução, acelera a minha evolução. Por exemplo, a disciplina, a organização pessoal, a retilinearidade de pensamento, não ficar perdido nas mídias sociais, por exemplo, ter foco, um pouco mais de foco. E a mega recim seria a troca do mega trafar, ou seja, aquele traço fardo maior, né, que detona de vez com a gente, pelo mega trafor, aquele mega traço força que aí vai acelerar muito a nossa evolução. Nesse caso, constituindo aí, a partir daí, o Mater Pensene da consciência. O Mater Pensene é aquele, vamos dizer assim, Pensene é o pensamento, sentimentos, energias. Tá? O que a gente pensa, o que a gente sente, e dali, como que nós agimos. Isso é o que a gente chama de Pensene. Nós produzimos isso continuamente, de forma indissociável. Tá? A gente não, ou a gente só não pensa, ou só não sente, ou só não age. Não, a gente faz isso ao mesmo tempo. Tá? Então, o que ocorre? Quando a gente vai trabalhar um mega traço fardo, por exemplo, será aquilo que mais nos atrapalha. Um momento, por favor. E daí nós dizemos que a mega recim ela é a unidade de medida da Herbex, ou seja,
quanto mais aprofundamos na nossa autopesquisa, quanto mais conseguimos trabalhar com aqueles traços mais simples e vamos até aqueles traços mais sofisticados, vamos dizer assim, e a gente consegue fazer essas reciclagens, a gente reverbera ao nosso redor essas mudanças, nós mesmos, começando por nós mesmos, e ao nosso redor. Então, multidimensionalmente, nós estamos todos ligados e, não digo comprometidos, mas ligados ao processo planetário, de reurbanização planetária. Então, vejam bem, a questão começa a ficar um pouquinho mais séria nesse sentido, porque, tá, se eu estou com a minha manifestação ainda, de certa forma, causando mal a mim, a eu mesmo, para eu mesmo e para o outro, eu estou atrapalhando esse processo reurbanológico. Eu estou causando vamos dizer assim, um estrago, ou estou atrapalhando de alguma forma esta organização evolutiva que está ocorrendo aqui com todos nós. É fácil? Não, não é. É desafiante. Porque isso envolve o quê? Primeiramente, acalmia, autorreflexão, questionamento, principalmente. Questionarmos mais as coisas, a tudo e a todos, e as nossas escolhas. O que a gente vê, o que a gente assiste, o que a gente faz, o que a gente consome, tá? Tudo isso está envolvido, são coisas pequenas, mas que elas estão intimamente ligadas com toda essa questão que nós estamos vivenciando, ou seja, todo este processo do planeta, o que a gente chama de hoje de mudança climática, toda essa aparente bagunça que está ocorrendo, parte dela é nossa responsabilidade, provém do nosso pensenes, ou do que a gente pensa, da forma como a gente sente e age. Né? É interessante quando a gente começa a acalmar um pouco mais, se a gente tem um pensamento um pouco mais, vamos dizer assim, não condizente com o que é saudável, fica mais visível, fica mais perceptível uma queda energética pessoal, um mal-estar, uma mini doença, ou seja, você fica gripado, vem uma dor de cabeça, enfim, um mal-estar, você sente um mal-estar de imediato, só porque você emitiu, por exemplo, um pensamento, um sentimento e uma energia não tão lá tão assim fraterna, vamos dizer assim. Então, mais para frente a gente vai explicar um pouco disso. Então, a questão da autopesquisa é interessante aqui. Se você não estudar o lado sombrio da sua personalidade, não entenderá o seu lado iluminado. Ou seja, a gente precisa aceitar um pouco o nosso lado, vamos dizer assim, bruto, pouco trabalhado, ainda casca grossa, porque faz parte da gente. Se a gente, porque o que ocorre? Se a gente negar isso, de alguma forma isso vai se manifestar e não de uma forma muito legal, né? Um processo de raiva, um processo de um surto, uma doença, uma doença mais grave. Então, quando eu digo assim, a questão de difícil ou fácil, eu entendo hoje que é desafiante, porque você se vê como consciência em evolução, os seus traços de manifestações que são bacanas, legal, você ralou para melhorar, para conseguir isso no transcorrer dos milênios, em cada vida intrafísica que nós tivemos. Mas, ao mesmo tempo, também nós temos aqueles traços que, se a gente olha e a gente entende que eles não são assim tão, no mínimo, não são éticos, não fazem bem para nós nem ao outro, tá? O ego não gosta muito, a gente se sente mal e geralmente no início a tendência é negar. Não, eu não sou isso, não quero isso, eu não sou assim, eu não ajo dessa forma. Mas é interessante a tranquilidade que dá quando a gente olha de frente para isso, tá? E a gente entende que isso faz parte da nossa natureza e é possível mudar.
Dá trabalho? Sim. Mas, partindo do que é, vamos dizer assim, a gente consegue encarar mais, com mais facilidade em nós, e partindo para o mais complexo, pouco a pouco a gente vai, vamos dizer assim, nos livrando desses padrões, né, mais, assim, grotescos. Vamos melhorando o nosso padrão pensênico e, consequentemente, padrão energético também. A gente acaba por passando por escolhas, ou seja, não, tipo assim, isso eu não quero mais fazer, não vou melhorar aqui, vou melhorar essa minha atitude de preconceito, por exemplo, vou pô, aquela amizade que eu tenho, ela é bacana tudo, mas eu estou sentindo que eu estou ficando para trás por algum motivo, então, amizades ociosas, você se afasta, mas com educação, sem pensar mal do outro, enfim, né, de que aquilo lá não, vamos dizer assim, sem juízo de valor. A gente acabar entendendo quando nós começamos a entender o nosso papel, o nosso caminhar, a gente entende mais o caminhar dos outros também. Então a gente acaba julgando menos, desnecessariamente. E daí que, juntamente com tudo isso que está acontecendo em relação a essas consciências que estão ressomando, estão reencarnando, renascendo aqui no planeta, ressomam também, em função da própria urbanização planetária, urbanização extrafísica, ressomam também legiões do que a gente chama de permissivistas. São consciências, pessoas, nós, cada vez mais, vamos dizer assim, cada vez mais alto nível evolutivo, né, com a finalidade de realizar as suas programações de vida, né, com trabalhos tarísticos, ou seja, isso que a gente faz aqui é o trabalho de tarefa do esclarecimento. A gente vai sempre procurar agir conosco e darmos o nosso exemplo daquilo que a gente conseguiu trabalhar no osso para melhorarmos. E isso esclarecendo, né? Dando exemplo, o melhor exemplo possível nesse nosso momento evolutivo, né? E com isso colaborando com a evolução do planeta aqui, né? A partir nós aqui no caso na intrafisicalidade. Então para isso essas imagens aí são essa é o CAEC, faz parte da Cognópolis Foz, né, o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, e do lado lá a área C, que está em vias de se tornar, né, uma Cognópolis, ou seja, são bairros do conhecimento, com toda a infraestrutura, né, de um bairro propriamente dito, com moradias, com residências, a fim de, nessa dimensão intrafísica, servirem na qualidade de para-hospitais, né, ou esses locais muito mais homeostáticos, com foco na autopesquisa, na consciência, no bem-estar da consciência em si, né, para promoverem, auxiliar aqui, promoverem aqui nessa dimensão intrafísica, né, a assistência por meio das reciclagens prioritárias, né, nesse momento ímpar pelo qual o planeta passa. Então, o que ocorre? No fundo, tudo que a gente está passando dessa para-urbanização, vamos dizer assim, é uma grande reforma planetária, vamos dizer assim. É como se fosse a reforma da nossa casa, dentro da nossa casa, só que nós estamos dentro dela. Aí a questão de ter uma certa, vamos dizer assim, paciência, sabe, acalmia, e procurar auxiliar naquilo que a gente pode, né, doarmos um pouco mais em nós. Né? Nesse sentido aí que está acontecendo com essa morada provisória da gente, né? E futuramente há vamos dizer assim, enquanto nós aqui vivemos, entre aspas, entre nós esse planeta, imaginem a gente podendo ter, vamos dizer assim, uma nova realidade, que na verdade não é nova coisa nenhuma, de estarmos preparados no futuro breve, enquanto a gente quando estivermos estivermos melhores enquanto pessoas, podemos, por exemplo, ter aí recebermos ou começarmos a ter contatos com outras civilizações que
que estão ao nosso redor no cosmos, tá? Tanto quanto, assim, tendo já evoluído, tanto quanto nós estamos aí neste caminho para chegarmos a um patamar para que isso ocorra, né? Então, agora em relação à paradireitologia, o que a paradireitologia tem a ver, no que ela pode auxiliar nesse momento que nós estamos passando? A paradireitologia, ela é estudo da interação entre paradireito e paradever, né? Então, aqui eu coloco essa reflexão, que, pô, direito, para, a gente sabe que está além do direito, né? Ou seja, é algo que abrange muito mais do que o direito intrafísico, né? Por isso que a gente chama de para-direito. Então, aqui, para poder trazer um pouco mais, tornar claro isso, o que quer dizer, eu trouxe aqui essa reflexão, que ela diz assim, que a ciência do direito é externa à consciência. Nós, né? Ela é imposta, entre aspas, para a regulação das manifestações das consciências, nós, aqui nessa sociedade intrafísica. Nós estamos falando do direito em si, aqui, enquanto nós, nessa sociedade. Quando a gente diz o para-direito, ele já é intrínseco ao nível de consciencialidade, ou seja, o nosso nível consciencial pessoal, né, em consonância com o nível de cosmoética pessoal. Aquilo que eu estava dizendo. Cosmoética é a reflexão sobre a moral cósmica, ou seja, quando eu penso cosmoeticamente, quando eu ajo cosmoeticamente, não é algo só voltado para mim, para o meu ego, para o meu egocentrismo. É algo que seja bom para mim e, ao mesmo tempo, para o maior número de pessoas possíveis. Tá? E é nesse sentido, até a cosmoética, quer dizer, já não me coloco tanto à frente, que seja melhor para todos, inclusive eu. Ok? E isso perfaz o que é a autocoerência da pessoa. É dispensar que em civilizações consciencialmente mais evoluídas em relação à média da humanidade da Terra, ou nas comunidades extrafísicas avançadas, já não haja o direito, mas o para-direito vivenciado, em que as leis de conduta estão mais claras no micro-universo consciencial de cada ser. Ou seja, a gente não tem alguma coisa externa para regular a nossa conduta. Eu penso que quanto mais pacificados, a gente não precisa de um direito para falar o que é certo e errado. Nós já sabemos intraconsciencialmente o que é bom, o que é melhor, né? O que promove, vamos dizer assim, o que promove conciliação ou evita atritos desnecessários. Qualquer atrito vai haver, mas pelo menos não se parte para uma guerra. A gente sabe-se que a guerra já não é mais necessária, né, para resolver um dilema, vamos dizer assim. Então, aqui, do ponto de vista um pouco mais técnico, né, a paradireitologia ela é a ciência aplicada ao estudo e à pesquisa do paradireito e do paradever, fundamentando através da autolucidez, ou seja, do nível de lucidez pessoal e do autodiscernimento, que a pessoa o que ela escolhe para ela, com discernimento, ela separa o que é bom para ela e o que não é, né? A conduta multidimensional, ou seja, nós estamos no intrafísico, mas a nossa manifestação ela é multidimensional, ela repercute para todos ao nosso redor, para nosso ambiente, energeticamente, queiramos ou não. Nós somos consciências multidimensionais, tá? E isso, essa conduta multidimensional, né, da cosmoética da consciência, ela por meio, né, da pensinidade justa, íntegra e reta, né, e com o emprego correto das energias conscienciais, ou seja, essa energia imanente que nós estamos envoltos em todo momento, mas o quanto que a gente imprime, qual a qualidade da nossa consciencialidade nessas energias. Por isso que a gente percebe que, em algum momento, a gente chega próximo de uma pessoa, a gente se dá muito bem, ou tem uma certa repulsa, ou a gente vai para algum ambiente, se sente bem, ou se sente mal. Tudo isso são manifestações das energias conscienciais, que são produzidas por nós, pela nossa pensanidade. Ok? Então, o que a gente chama de para-direito, ele estrutura o modo de evoluir de todos, multidimensionalmente, de forma individual e grupal. Ou seja, a gente, vamos dizer assim, a gente, com um pouco mais de autonomia evolutiva,
nós começamos a definir um pouco mais o que é bom para a gente. E a gente tem todo o direito de escolher o que a gente bem entender. Só que estamos todos sob as leis cósmicas, que a paradiretologia também trata disso. É algo um pouquinho mais avançado. Por exemplo, lei de causa e efeito. Tá? Quer queira ou não, tudo que a gente faz, de alguma forma, repercute para nós de volta. Tá? Por isso que, quando a gente começa a entender um pouco mais, nos entendermos um pouco mais por meio da autopesquisa e do autoenfreitamento, a gente acaba mudando e ressoando melhor para nós e para os outros. Inclusive, a gente até começa a entender por que eu demorei tanto para entender isso. Só que cada um de nós temos todos nós temos vamos dizer assim, um tempo de amadurecimento. Agora vai dar vontade, vai do esforço pessoal de nós podermos, vamos dizer assim, promovermos essas mudanças em nós. Então, esse nosso para-direito, a gente pode dizer assim, que ele é decompondo para-direito nesse sentido, ele consiste no estudo, né, dos princípios das leis multidimensionais da evolução, por exemplo, a lei de causa e efeito, e dali evidencia-se tais leis e princípios pela análise do fluxo do cosmos. Então, o cosmos ele tem um fluxo evolutivo e, entendendo bem, assim, tudo evolui. Nada está estanque no universo. Agora, se nós somos muito cabeça duras, ou nós temos um ego ainda muito que atravanca muito a nossa manifestação, a gente pode parar com a nossa evolução. E ainda assim estamos no nosso para-direito. Mas em algum momento a gente vai caminhar, a gente vai chegar num patamar evolutivo da forma como eu comentei, o que a gente chama de serenão hoje, aquela consciência que atingiu 100% da sua consciencialidade. E daí vale aí também uma pesquisa sobre essa personalidade, uma pesquisa mais apurada para a gente entender o que ela é. Dali, entende-se e segue-se o fluxo do cosmos, né, a partir do emprego correto das energias. Né? E daí, empregando-se as energias corretamente, quando se tem a mega fraternidade com o principal valor. Ou seja, dentro do para-direito, a gente comenta o seguinte, e reflete. Tá, para eu evoluir, se eu ficar só produzindo coisas boas para mim, vamos dizer assim, ainda assim é um egoísmo. Então, eu preciso sair de mim, preciso me doar mais. Então, por exemplo, nós temos um exemplo hoje do voluntariado conscienciológico. E não é só conscienciológico. Todo tipo de voluntariado que se presta a pessoa a se doar um pouco ao outro, já é uma forma de ela promover a evolução de si e do outro, por meio da interassistencialidade. Ou seja, a evolução não se dá atrapalhando a vida do outro, nem de nós mesmos. Tá? Isso, vamos dizer assim, pelos traços de manifestação da gente, nós já temos aquilo que já atravanca a gente. Mas se a gente, por exemplo, se presta a começar a olhar mais para o outro, e a gente começa a entender, a partir do outro, a gente começa, é interessante, é saindo de nós que a gente começa a voltar-se para nós mesmos. É um paradoxo isso. Porque a gente começa a nos entendermos. Por exemplo, se eu vejo um colega lá que tem um traço de manifestação e eu me sinto, como que chama? Eu me sinto, eu fico incomodado, quer dizer, aquilo lá eu tenho em mim. E aquele colega me reflete aquilo. Ou se uma outra pessoa fala assim, pô, aquela pessoa é bacana, ele tem um traço assim e tal, né? Ela é estudiosa, fala assim, pô, se eu também sou estudioso, é claro que eu vou ver isso nela também. Então, na convivialidade, a gente começa a ter esse parâmetro maior, né? E se a gente consegue, em vez de falar só do outro, voltar para si próprio, acalmar, refletir, se aceitar da forma como nós somos, né, do ponto de vista assim íntegros, com nossos problemas, com as nossas dificuldades, com as nossas com nossas qualidades, a gente começa a ver assim que não, pera um pouquinho, a coisa é diferente. Eu não preciso mais ficar apontando só para fora. Então eu começo a ter mais autolucidez. E com isso, eu começo a me ocupar mais
da minha própria evolução, né? Você começa a entender os meandros da evolução, eu começo eu começo a perder menos tempo com coisas inúteis e começo a, de alguma forma, a querer entender um pouco mais a, do que eu estou passando aqui, por que eu estou passando isso, e de que é possível, de certa forma, às vezes dói muito, mas é, é possível crescer, é possível evoluir, é possível superar essa dificuldade. Enfim, então, para isso, aqui, e aquela questão, a gente estuda muito, né? A Conscienciologia, ela proporciona muita pesquisa, mesmo nós que gostamos muito de estudar, mas também a Conscienciologia, ela incita muito a autopesquisa, claro, e a heteropesquisa e a pesquisa de tudo aquilo que faz sentido à evolução, né? Da consciência. Então, o que seria, então, uma conduta, né, do para-direito, vamos dizer assim, mais ligado ao para-direito no dia a dia, e que diz respeito, e que diz respeito ao respeito consciencial, ou seja, nesta trama que todos nós estamos envolvidos, né? Então, pelo exemplo aqui, tem o que chama-se de exercício inicial do para-direito, que é o respeito ao tempo alheio, né? Então, por exemplo, se eu ensinei alguma coisa para alguém, eu não vou exigir dela mais do que ela está aprendendo naquele momento, né? O exercício intermediário do para-direito, a escutativas heterocríticas, ou seja, não, não reagir às heterocríticas ou às críticas dos outros, mas eu poder ter a capacidade de parar, ponderar, ver se aquilo faz sentido ou se não faz, tá? E a questão do exercício avançado do para-direito seria a exteriorização de energias fraternas para a consciência assediadora, ou seja, ao invés de eu ficar, vamos dizer assim, entrar na briga, entrar no contexto de atrito, eu penso, sinto e emito um padrão energético de mais fraternismo. Ou seja, aquilo vai, de certa forma, vai mostrar o quanto estou lúcido e o quanto não vou entrar em contendas que vão fazer com que eu seja sugado energeticamente, por exemplo, vamos dizer assim, vampirizado, né? Então aí entra uma questão mais sutil e que parece que é simples, mas é complexo ao mesmo tempo. Na questão de não pensar mal do outro, nesse sentido que eu estava comentando aqui. A conduta paradireitológica pode proporcionar maior compreensão da simples, mas ao mesmo tempo para sofisticada reflexão. Não pensar mal nem de si nem dos outros. O que ocorre? Quando eu penso mal dos outros, vamos dizer assim, porque a gente sempre ouvi dizer dentro do contexto conscienciológico assim, ó, não pensar mal do outro. Por quê? Enquanto nós, vamos dizer assim, no universo, duas realidades básicas, tá? Consciência e energia. A vida se dá por meio do processo energético. Todos nós trocamos energia com outras pessoas e com os ambientes. Então, quando eu penso mal de alguém, eu estou me conectando com quem? Provavelmente com o pior daquela pessoa, eu estou reforçando aqueles traços ruins daquela pessoa, estou me conectando com aquela equipe extrafísica daquela pessoa, de assediadores dela, estou trazendo esses assediadores dela para mim, tá? E estou baixando o meu padrão consciencial, meu padrão de lucidez. Ou seja, estou sendo engolido pela, pela, por esse padrão, vamos dizer assim, que o planeta está passando de urbanização. Então, em vez de ser assistente, estou sendo mais um assistido aí. Ou talvez nem isso. Então a coisa se torna muito mais séria nesse contexto, né, da autopesquisa. Então, dentro da interação, né, da paradireitologia, dentro da interação entre paradireito e o paradever, o que é o paradever?
ele é a condição da consciência lúcida dos próprios compromissos, normas, princípios e paraleis justas, íntegras e retas, firmados com o desenvolvimento autoconsciente da evolução pessoal entrosada à evolução do grupo evolutivo. Então, é aquilo que eu chamo daqueles compromissos extra. Nós, muito bem, assim, eu passei por isso, assim, quando eu tinha lá meus 18 anos, eu entrei pessoalmente, vamos dizer, intraconsciencialmente, alguma coisa me fazia eu pensar assim, pô, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas eu não sabia o que era. Né? Eu só sentia que, pô, alguma coisa tem que fazer alguma coisa, mas o quê? Ficava pescando assim, falou, pô, para onde tem que ir, com quem, fazer o quê? Então, o que a gente chama de para-dever são aquelas responsabilidades que a gente traz do curso intermissivo, mais fixadas na nossa intraconsciencialidade, que a gente tem algo a realizar, ou seja, no mínimo evoluir, mas evoluir como? E com quem? Então, por exemplo, eu posso citar um exemplo de chegar hoje até o que eu chamo o que é a Conscienciologia, por exemplo, todo esse capital de conhecimento sobre a manifestação consciencial, consciência em si, né, com esse novo paradigma que extrapola o fisicalista, e com isso eu começo a ter um pouco mais de sentido na vida. Vamos dizer assim, se eu vivesse hoje somente para e pelo intrafísico, hoje provavelmente eu não estaria muito contente. Eu já tenho as minhas dificuldades pessoais. Se eu tivesse somente no paradigma fisicalista, eu provavelmente estaria muito ruim, porque alguma coisa estaria faltando. Então, essa questão da vontade, de querer saber um pouco mais, mas por que isso, por que daquilo, o questionamento sempre, então, e não ir mais pelo que os outros dizem, não engolir tudo de pronto, pacote pronto das coisas, ou seja, ter maior discernimento, acaba o quê? Vamos dizer assim, entra-se, acaba-se entrando ou estando um pouco mais nesse fluxo cósmico evolutivo, as coisas vão acontecendo, vão trazendo e a vida vai acontecendo, né? Do ponto de vista daquilo que a gente busca intraconsciencialmente. Tá? Alguns mais lúcidos, outros menos lúcidos, tem aqueles que ainda não despertaram. E a questão toda em relação ao para-direito é o quê? É essa convivência fraterna de entender o momento pessoal e entender o momento de cada um. Então, aí é como se encerrasse as controvérsias, as disputas e os atritos que não são, que não, vamos dizer assim, não promovem mais algo pró-evolutivo. Né? Problemas vão haver, atritos vão ter, mas a base, a base da convivência, da discussão, da conversa, vai ser mais do ponto de vista interassistencial e não competitivo, bélico, de destruir o outro. Né? Então, decompondo o para-dever, nós temos aqui, só podemos falar em para-dever quando há lucidez sobre o para-direito. Né? Tal lucidez é decorrente do desenvolvimento da autoconsciência sobre a própria evolução. E a própria evolução somente se dá quando a pessoa se entrosa coletivamente. Ou seja, eu sabia que tinha que buscar algum grupo. Então eu comecei lá no grupo de espírita, onde fiz muitos bons amigos. Chegou um momento que falou, putz, não é mais isso. Aí como eu tinha a questão desde pequeno de estudo de vida extraterrestre, fui para um grupo de pesquisas ufológicas. Fiquei lá, tal, 4 anos. Chegou um momento que falou assim, putz, também não é mais isso. Aí já tinha acessado a Conscienciologia, e aí chegou um momento que tá faltando alguma coisa. E no meu íntimo eu fui ver que eu tinha parte dos pilares do paradigma consciencial, eu tinha parte desses pilares muito claros para mim e outros estavam faltando. Né? Eu sabia, mas eu não tinha vivência, ou onde eu estava, não estava proporcionando a compreensão do restante dos outros pilares do paradigma consciencial. Foi aí quando eu mudei. Eu falei assim, não tem como, eu penso que eu vá, o momento é este, né, de acessar a Conscienciologia de vez, aceitar que eu, vamos dizer assim, tenho um curso intermissivo, que é esse curso que a gente faz na intermissão, né, certas consciências, elas, vamos dizer assim, elas acessam esse curso por mérito próprio, por esforço, enfim, ou até por uma certa responsabilidade assumida, né,
E, e daí precisamos trazer isso para cá e exemplificarmos, promover as nossas reciclagens por meio da vida, de tudo que a vida proporciona. Então, aí, no caso das escolhas que a gente tem aí para nós. Isso livre de repressões, livre de, sabe, tudo é muito mais refletido, ponderado, né? Não fica, a gente não fica pensando tanto no que os outros dizem. A gente ouve, sim, mas também a gente acaba trazendo a responsabilidade de ouvir a si próprio, né? Muito mais. E tudo isso, gente, não é fácil, não é questão de ser fácil, tá? É sempre desafiante devido ao que é o modo de vida que a gente tem, tá? Isso é relativamente novo no planeta. Tanto os cursos intermissivos, esses assuntos mais transcendentes que a Conscienciologia traz, e o processo da autopesquisa, né, também é algo muito, muito novo. A Conscienciologia tem pouco mais de 3 décadas hoje, né, de implementação no planeta. Eu vou procurar dar uma acelerada devido ao tempo, tá? Renato, nós temos alguma dúvida? Temos sim, Leandro. Temos duas perguntas aqui. Sim. Uma pergunta vem aqui da professora Graça, perguntando se, em seus estudos sobre reurbanização, o que você considera prioritário fazermos para que possamos contribuir com o discernimento para que esse processo em curso, né, ocorra. Muito bem, Graça. Eu penso assim, o prioritário, o que a gente diz de prioritário é muito pessoal, né? Partindo, dando um exemplo do que é prioritário para mim, por exemplo, muito da vida intrafísica, para ter uma ideia bem clara, tá? Prioritário. Lá nos meus 20 e poucos anos, tá? Naturalmente, eu posso dizer que era aquele cara meio baladeiro, tá? Eu gostava de ir nas danceterias. Chegou um momento que eu estava debaixo, né? Eu estava assim, era um corrimão, né, para a pista lá, da danceteria, com aquelas caixas de som dessa idade, assim, em cima de mim, com aquele som ensurdecedor em cima de mim. Eu olhava aquelas pessoas na minha frente e falava assim, putz, isso não faz mais sentido para mim. Foi quando eu comecei a priorizar um pouco mais o processo da interassistência, do estudo em si, falou assim, está acontecendo alguma coisa. Eu percebi que alguma coisa acontecia, tá? Ou na sociedade, no planeta, alguma coisa me chamava a atenção. Foi quando aí se eu lembro bem, eu parti para o Espiritismo. Eu precisava fazer alguma coisa. E aquele grupo lá não me satisfazia mais. Aquele padrão de padrão de histeria, daquele tipo de divertimento já não me, como posso dizer, não me satisfazia mais. Não que uma hora ou outra poderia ir, sim, mas com o tempo eu já deixei de ir, porque eu precisava, foi como a questão de assumir as cláusulas da ProExis ou da programação existencial, a programação de vida. Eu tinha algo a fazer com quem, né, em algum lugar. Então, essa é aquela questão. Para uma escolha, abre-se mão de outra. Então, é inarredável isso. Não tem como escapar disso. Tá? As escolhas são feitas. E é por isso que a gente começa a lidar mais com o que a gente chama de inteligência evolutiva. Ou seja, com discernimento. Eu preciso fazer tal coisa, mas preciso abrir mão dessa? Tá, mas o quanto vai doer? O quanto vai doer, não. O quanto isso vai me proporcionar maior evolução. Né? Porque dependendo do que acontece, quando a gente muda de, de, de hábito ou de algum tipo de manifestação, as nossas consciências, as nossas companheiras extrafísicas que a gente que nos acompanham, por isso que a gente chega, entende o que é aquela pressão na mudança, né? É justamente isso. Às vezes a pressão não é mudança em si, são as consciências que estão ao redor da gente. A gente até quer fazer a mudança, mas a gente sente uma pressão tal, pô, eu quero ir, mas tem uma coisa que me tira a atenção, que me tira a vontade, que se eu não tiver um esforço maior, uma vontade maior, eu acabo ficando preso a elas, ou isso, eu acabo escolhendo, não, vou ficar com vocês mesmo, o que é mais evolutivo, o que é, vamos dizer assim, no contexto atual, o que pode ser mais evolutivo, eu acabo não escolhendo.
ou por vontade pessoal, ou porque a pressão é tão grande que a pessoa naquele momento ela ainda não tem a força pessoal necessária para essa nova escolha. Então, a questão é, por exemplo, eu tive que priorizar. Então, eu deixei de ir na danceteria, né, para poder me dedicar vamos dizer assim, a ter mais tempo para estudo, e no fim já era autopesquisa, já era algo que me chamava atenção e tinha a ver com toda essa questão da transição, da urbanização planetária. Né? Qual que é o... Espero ter deixado claro. Obrigado. Tem Qualquer outra mais pergunta? tem mais uma pergunta da professora Adriana. Sim, Primeiramente, eu gostaria de parabenizar você pela palestra sim. e também perguntar como que você compreende o papel do intermissivista vinculado com as ideias da paradireitologia na Reurbex e na Reurbin. Como eu entendo o papel do intermissivista? Vinculado com as ideias da paradireitologia na Reurbex e na Reurbin. Ou Veja, seja, a relação, né? eu vejo a A questão atuação. muito... pelo que eu estou percebendo na apresentação, eu estou focando muito a própria autopesquisa, tá? A autopacificação íntima, né? A acalmia. Do jeito que por exemplo, eu posso dizer por mim, assim, a gente muda, como que a gente muda? Então, e ainda falta muito, mas assim, eu penso que essa questão da pacificação íntima, a autopesquisa, e a paradireitologia, ela traz o que a gente chama de paralegislogia, ou estudo das leis evolutivas, das paraleis, das leis cósmicas. Eu penso que isso traz uma responsabilidade imensa, porque em algum dado momento, quando a gente entende o mecanismo evolutivo e a gente acelera a nossa evolução, essa responsabilidade é multiplicada tantas vezes quanto for possível. A sua responsabilidade é aguentar, suportar, vamos dizer assim. Eu imagino isso. Então, quando eu estava falando de pensar mal do outro, né? E isso é batata. Quando eu lanço, eu falava, um exemplo claro, eu pensava mal do político. Eu tenho um viés político forte, né? Então, eu também faço parte do Colégio Invisível da Parapoliticologia. Então, por exemplo, eu vivia xingando mesmo, pensando mal de político. Aí eu ficava assim, tá, por que que eu... Aí, já, lógico, com colegas, tudo arena. Observa bem por que que você fica tão chateado com isso, né? Por que que isso te incomoda tanto? Aí eu não tive outra alternativa senão olhar para eu mesmo e ver que eu, sabe-se lá, por hipótese, ter tido a mesma conduta que esse pessoal tem hoje, né? E aí, qual que é o meu papel nisso? Primeiro, não pensar mal, ou seja, eu acabo sendo assediador de mega assediador, vamos dizer por assim. Então, aquela questão de eu já me igualar ao assédio dos outros, ao mega assédio dos outros. E isso faz baixar minha autolucidez. Ao invés de amparador contar com o meu melhor, ele vai ter que ficar me socorrendo. Não tem sentido. Se a proposta pessoal é de eu poder ajudar no meu melhor possível. Então, e eu vejo a paradireitologia tratar de algo em relação à autopesquisa muito no osso. Tem o processo das energias, tem o processo do parapsiquismo, mas, vamos dizer assim, pelo que eu me entendo, envolvido com belicismo, o religiosismo do passado, que é base bélica, né? As maiores guerras do planeta foram praticadas em nome de religião, e ainda o são, né? Devido aos problemas que a gente tem no Oriente Médio. Enfim, ah, aí nesse contexto, eu penso que seja isso, Adri. Essa oportunidade de uma autopesquisa bem mais é, aprofundada no quesito aí de um autoapaziguamento e de maior ponderação e reflexão de si e do cosmos. Tanto que eu espero ter respondido, gostaria de poder
dar uma acelerada para a gente ir já para o término, né, e fazer a confluência de estudo entre para-direito e reurbanização, né, o que que significa. Então, quando a gente pergunta qual que é a fonte da paradireitologia, né, se a fonte do direito a gente traz de Roma, né, aqui no intrafísico, qual que é a fonte do paradireito? Então, a gente diz que a paradireitologia ela deriva das comunidades extrafísicas avançadas, né, explicitada pela conduta mais evoluída do que a gente chama dos evoluciólogos, serenões e consciências livres, né, aquelas que já não, elas evoluíram de uma forma que não necessitam mais ressumar, né, no planeta. E isso por meio da pensanidade justa, íntegra e reta, né, coerente ao fluxo evolutivo cósmico. Okay? Então, da onde vem quem explicita as leis cósmicas evolutivas? Essas consciências mais evoluídas. Então, vamos dizer assim que nós somos o passado delas e elas estão no nosso futuro. Então, é para esse patamar que a gente, vamos dizer assim, evolui, que a gente caminha, né? Para um caminho, não existe caminho certo e errado, vamos dizer assim. Eu penso que existe o que a gente chama de mega fraternidade, uso coerente das energias conscienciais, a interassistência, a, a reeducação consciencial, né, com vista a tudo isso que a gente vem conversando aqui. Então, uma coisa interessante é que a paradireitologia é a ciência cosmoética, né, colocada como mediadora entre a consciência e o cosmos. O professor Valdo diz lá no Léxico de Orto Pensatas. Então, o que é interessante aí? Quando a gente traz a responsabilidade para nós, não há ninguém ou qualquer outro ser, né, que vai te julgar quanto aos seus atos. É você com você mesmo, ou você mesmo, né? E o fiel da balança se torna a nossa consciência, né? Nosso nível de consciencialidade e o nosso nível de pessoal de cosmoética. Então ninguém mais vai ficar apontando se a gente está certo ou errado. Se a gente vê que pisa na bola, pisa no tomate, vamos dizer assim, em algum momento, a nossa consciência fala assim, putz, isso não ficou legal. Por isso que a gente vai correr para corrigir aquilo o mais rápido possível. Então quando a gente tem esse tino consciencial com as nossas ações, a gente acaba errando menos e acertando mais. Eu vou dar uma corrida aqui, gente, para poder terminar dentro do prazo. Então, aqui, Heurbexologia e os princípios. Então, Heurbexologia e princípios paradireitológicos. Estão fazendo um encadeamento entre Heurbex, entre a urbanização extrafísica, a para-urbanologia e os princípios paradireitológicos. O que quer dizer isso? A Heurbexologia, diz o professor Valdo novamente, que a Heurbexologia, o estudo, né, da urbanização extrafísica, ela é uma consequência dos princípios teáticos do paradireito. Então, o que isso quer dizer? Que eu entendo que tudo que diz respeito à urbanização extrafísica, ela é consequência da prática, do estudo da prática dos princípios paradireitológicos. Então, o que é, para a gente entender bem, o que é princípio? É aquilo que regula o comportamento ou a ação de alguém. É um preceito moral. Então, paradireitológico, ou seja, aquilo que a gente tem na nossa intraconsciencialidade. Então, eu listei aqui alguns princípios. A professora Vera Cosmoetos, a Adriana Rocha. A professora Adriana Rocha, ela cita muito mais no verbete princípios do paradireito, ela cita um número muito maior, né, de princípios paradireitológicos. Então, nós temos aqui da interassistencialidade, que diz respeito a uma assistência recíproca, né, inevitável entre nós, consciências, né, onde o mais sadio ajuda o menos sadio. O princípio da inseparabilidade do grupo kármico, ou seja, todos nós vivemos em grupo, né, que é a condição imposta pela evolução consciencial, né, da união existencial ou prolongada, e é inevitável, né, dos passageiros evolutivos do mesmo grupo karma, né, através do perpassar dos milênios. Então nós temos um processo grupo kármico assim, mais patológico, mais sadio, mais homeostático. O princípio da convivialidade sadia, que é a convivência harmônica, positiva. O princípio da profilaxia dos conflitos, que tem a ver com a consciência que
prioriza posturas interconscienciais, né, com alcance da tranquilidade íntima e prevenindo novos desentendimentos através de busca de consenso, por exemplo. O exemplarismo pessoal, né, que tem a ver com o processo e efeito da consciência, né, nós, consciências intrafísicas, de posicionamentos e declarações, ou assunção de opiniões com lógica, maturidade, autenticidade, né? O princípio do não acomplacimento ao erro identificado, quando a condição onde a pessoa, ao identificar um erro, ela não se permite mais acompliciar-se com a repetição do mesmo, e tampouco também se associar ao erro de terceiros, né? Com isso mantendo uma atitude equivocada. Então, quer dizer que quanto mais a gente estamos tendo, nós somos justos, íntegros e retos, atuamos com mais justiça, com mais retidão, com mais integridade, sabe, autenticidade. Parece que não, parece que como às vezes eu pensava assim, pô, mas sou uma pessoa, né? Não vou causar mal ao outro assim, se fizer isso. Não, causa sim. Em algum momento isso vai voltar para você, porque isso vai determinar o teu padrão pensênico e vai te atrair. Você vai estar sempre atraindo aquele mesmo padrão ao teu redor. E a gente vai passar sempre pelas mesmas experiências até a gente aprender com elas. Aquilo lá produzir em nós algum incômodo assim, falou, pô, não quero mais isso. Eu quero melhorar agora. Por isso que tem um verbete muito interessante que chama-se viragem do mega assediador. Quando a consciência, a pessoa cansa de toda a bobagem que ela fez e ela vai procurar agora, a partir dessa viragem, ela vai procurar acertar tudo, reconstruir, reconciliar tudo que ela, de desmandos que ela fez no transcorrer das vidas dela. Vai levar aí um tanto tempo aí, séculos, milênios, quem sabe, para ela recompor tudo. Mas ela já está, vamos dizer assim, posicionada a isso. E em relação, então, à paradelitologia e autolucidez na reorganização planetária, para a gente irmos aqui aos finais. Então, nesse momento pelo qual passo o planeta Terra, então, dois tópicos importantes. A compreensão de que estamos convivendo todos juntos aqui no intrafísico, né, num amplo gradiente evolutivo. Ou seja, estamos vivendo aqui com essas consciências que estão reorganizando nesse momento, com as consciências reorganizadas, né, e que ainda vão reorganizar, vão ressumar mais ainda, até meados da década de 70 desse século. E, em contraparte, também consciências mais, vamos dizer assim, intermissivistas, vamos dizer assim, mais bem preparados para poder fazer esse contrabalanço, né? E, para isso, o uso do discernimento que a gente tem no momento, que é eu uso aqui pelo princípio do isto, para mim não serve. Ou seja, chega um momento que eu olho para aquilo lá e falo, não, isso aqui eu não quero mais, não serve mais para mim, então não adianta mais ficar dourando a pílula, ou então enxugando gelo. Eu vou procurar ter as novas atitudes, vou procurar ter alguma experiência que me traga, vamos dizer assim, aquela reciclagem que eu preciso fazer. E, em contrapartida desse momento que nós estamos vivendo, que pode parecer, assim, vamos dizer assim, descontrolado, enfim, mas que está muito bem organizado, está muito bem administrado, né, para essas consciências mais evoluídas, nós temos um modelo evolutivo do serenão, que a partir dele e da consciência livre, a partir da manifestação dessas consciências, que geram as leis evolutivas, né, que por sua vez também diz respeito a esta irresistibilidade em termos evolutivos dessas consciências. Para deixar mais claro, o que quer dizer isso? Essa irresistibilidade evolutiva. Por exemplo, eu trabalhei 1 ano na monitoria da dinâmica da megafraternologia em São Paulo com o professor Marcelo Silva. Trabalhar na monitoria foi tão interessante, foi tão educativo para mim, que é o seguinte: a equipe astrofísica da dinâmica, a dinâmica da megafraternologia, a equipe astrofísica, ela expressava uma amizade
tão além do que eu vivencio aqui. Quer dizer, eu posso dizer que eu tenho muito boas amizades aqui, mas o fraternismo, a afetividade exteriorizada dessa equipe para nós naquele momento chegava a um ponto que não dava vontade de a gente ir embora. E isso aconteceu até da parte deles um dia, que eles mesmos se manifestaram falando, a gente precisa ir, ó, deu horário, mas a gente precisa ir. Porque o campo ficou de uma forma tão agradável, de um ponto de vista tão assim, vamos dizer assim, mega fraterno, vamos dizer assim, que ninguém mais queria ir embora, nem eles, mas precisavam. E, e nesse momento dessa experiência, eu olhava para eles e aquilo me causou um constrangimento imenso, porque eu sentia essa amizade da parte deles, mas eu não conseguia retribuir no mesmo nível. Era muito, era muito interessante isso. Então, é aquela questão, pô, como que eu faço para ser assim? Então, essa irresistibilidade de poder estar no mesmo... eu entendo o que é agora trabalhar ombro a ombro, mas poder expressar, estar no mesmo nível consciencial de emanação de padrão que a equipe extrafísica da dinâmica da microfraternologia promove. Então, isso eu tomo como exemplo de uma irresistibilidade evolutiva, né? Do quanto essas consciências expressavam a sua afetividade, o seu fraternismo, e eu não conseguia expressar no mesmo nível, mesmo sentindo, eu sentia que sentia a necessidade de devolver, de retribuir, mas naturalmente minha condição pessoal não dava, assim, não era no mesmo nível que eles expressavam por nós, assim. Então foi muito interessante a experiência. E nesse sentido, o para-direito ele circunda e envolve tudo a todos, né, do vírus à consciência livre, né? Ou seja, eu penso que esse seja essa frase ela encerra todo esse desafio de se estudar a paradireitologia, estudar a si próprio dentro da paradireitologia e todo esse processo desse mega empreendimento evolutivo pelo qual a Terra passa hoje. Não só a Terra, mas planetas no mesmo patamar que a Terra e que estão passando pelo mesmo processo, que o professor Valdo chama de planetas irmãos, né, dentro do Reurbanizados. E que a nossa bússola consciencial, ela aponta a nossa cosmoética pessoal. Então, assim, quanto mais a gente melhorar enquanto pessoa, mais discernimento, mais clareza, mais retilinearidade, foco no que é melhor, nos trafores, né, pessoais dos outros, isso, para mim, ainda vamos dizer assim, isso é a bola da vez, vamos dizer assim. Né? Às vezes dá vontade de sair, de cair fora. Sim, não é fácil. Autoenfrentamento exige uma certa dose de coragem também. E, no caso aqui, as leis humanas do direito, em geral, exprimem os princípios das consciências mais fortes. As leis transcendentes do para-direito, em geral, expressam os princípios das consciências evoluídas. Essa questão do exemplarismo delas, né? E essa irresistibilidade que comentei aí como exemplo. E em questão da conviviologia, né? Esse é o estudo da convivialidade. Então, é interessante para que tudo isso? Qual que é o fim? Qual que é o objetivo final de tudo isso que a gente conversou hoje? Então, no Reurbanizato, o professor Valdo expressa que é o seguinte, que as reurbanizações extrafísicas e todas as consequências temporárias, ao modo das crises de crescimento, que é o que a gente está passando hoje, é uma crise de crescimento, né? Ao fim, elas são positivas, oportunas e inarredáveis, pois estão preparando a Terra, agora mais madura, para o convívio direto, intrafísico, com as consciências mais evoluídas das civilizações de outros planetas. Ou seja, nunca estivemos sozinhos, nós não estamos e não estaremos. E eu penso que em algum momento, isso eu comento, digo, no sentido de que bom que a gente possa, e em algum momento, ter contato para a gente poder expandir de vez, quebrar essas barreiras que a gente criou, que a gente cria ainda, esse medo, enfim, mas a partir do quê? Do nosso próprio amadurecimento pessoal, que a gente vai poder ter condições de consciencialidade de lidar com essas novas, com essas civilizações e poder recebê-las
com educação, com a casa limpa, com a casa arrumada, né? Toda arborizada, quem sabe, né? Enfim, ou com uma arquitetura muito mais higienizada, vamos dizer assim. E aqui, então, eu deixo o meu muito agradecido a todos pela oportunidade, pela paciência. Eu sei que tanto o tema da paradireitologia quanto da urbanização são temas mais densos, mas eu sinceramente, espero que possa ter trazido um pouco mais de esclarecimento, não simplificar, porque eu não digo simplificar, mas poder ter trazido exemplos que possam ter tornado um pouco mais claro esses temas pelos quais hoje nós estamos vivenciando, queiramos ou não, né? Ou seja, o que a gente chama de evolução está bem além do que a gente imagina, e a gente pode aguardar aí algo muito interessante, né? Vamos ver com muito bons olhos tudo que está acontecendo. Claro, não ver do ponto de vista cor-de-rosa, mas também que tudo isso tem um direcionamento já evolutivo cósmico, que isso acontece não só com a Terra, mas aconteceu com outros vários planetas que hoje estão no patamar além da Terra, né? E com todos os outros que estão no próprio patamar que nós. Tá? Muito agradecido e estou disponível aí, tem o meu e-mail, estou disponível para qualquer outra dúvida, vocês podem enviar para mim e a gente vai trocando, a gente vai compartilhando aí no passar dos dias. Muito agradecido. Renato, suas considerações, por favor. Obrigado aí, professor Leandro, pela exposição. Nós temos, acho que passamos um pouquinho do tempo. Sim. O pessoal aqui do YouTube está parabenizando a sua palestra, né? Acho que a Kátia também aqui no próprio Zoom está colocando aí o agradecimento, muito rica a exposição, ajudou a elucidar alguns pontos das reflexões atuais, né, no caso dela ali. Agradecido. Então, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que o pessoal está só agradecendo aqui a participação no YouTube. E nós temos um recado, né, rápido aqui, antes da gente encerrar, que é sobre a próxima atividade da Juriscons. Então, eu vou passar só aqui para todo mundo saber, Leandro, um minutinho. Compartilhar aqui a tela. Ver se todos enxergam. Então, a próxima atividade da Juriscons é o curso para Direito e Evolução do Direito, que é um curso que vai ocorrer sem pré-requisitos, com os professores Márcia Han e Eliel Queiroz. Esse curso vai ocorrer no próximo final de semana, vai ser no próximo sábado, né, 26 de setembro. E aí, quem tiver interesse, aqui no blog da Paradireitologia, juriscons.org, vocês podem dar uma olhada e já fazer a inscrição também direto aqui no blog, né? Então, clicando aqui já vai ser direcionado aqui para o site de inscrições aqui da Juriscons, quem tiver interesse. E um outro recado, eu vou compartilhar aqui de novo a tela, é que amanhã nós temos o curso da ação integrada, né? Do curso da ação integrada da Conscienciologia, que é o curso com o professor Marcelo Silva. Então, deixa eu só compartilhar aqui na tela o cartaz. Deixa eu pegar aqui no outro documento. Então, vou passar aqui para todos. Então, esse curso vai ocorrer amanhã. É um curso sobre a megafraternologia, né? Acho que o Leandro comentou, o professor Leandro comentou na palestra sobre a interação, né, do paradireito. Então, amanhã, megafraternologia, a ciência da megafraternidade. É um curso que vai começar às 14h30, de 14h30 às 17h30. Amanhã pela ação integrada. E as inscrições, para quem tiver interesse,
são através do site do CAEC, campuscaec.org, ou pelo WhatsApp que está aí na tela. Tá? Então, essas são as próximas atividades, né? Essa é uma atividade geral da Conscienciologia, mas a gente sempre divulga, né, as atividades, e essa em especial com o professor Marcelo Silva, que é, inclusive, pesquisador da Paradireitologia também, da Mega Fraternidade, dentro da Juriscons. Então, é isso. Agradecemos a presença de todos e participação. Parabenizamos mais uma vez aí a palestra do professor Leandro, a pesquisa dele, expondo sua pesquisa, né, na área. E é isso. Nos vemos logo. Encerramos. Tá, Muito joia, então, agradecido. Leandro. Até logo. Tchau, tchau. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. E até as próximas atividades, né? Boa tarde.